Jornalista, moderado. Javier Milei participou de um encontro em Miami, foi lá para a Flórida e tal, e resolveu ser engraçado, né? O Milei disse que os novaiorquinos, lá da Flórida ele mandou um recado para Nova York, disse que os novaiorquinos que ficarem assustados, porque agora ouçam ou leiam por aí a tolice, a sandice dita pelo Milei. Porque agora os nova-iorquinos estarão sob o governo de um partido comunista. Comunismo chegou a Nova York. Então, que eles podem ir para a Argentina, onde terão o encontro com a prosperidade. Primeiro, que a situação da Argentina, pendurada pelo dinheiro liberado pelo Trump, primeiro, levando o Banco Mundial a liberar esse dinheiro, depois o Tesouro dos Estados Unidos, e agora, finalmente, aquele socorro de 20 bilhões de dólares, que foi fundamental para o partido do Milei conseguir aquela vitória para o parlamento argentino. E até porque o Trump ameaçou os eleitores argentinos, né? Se o partido do Milei não ganhar a eleição, retiramos o dinheiro, saímos daí, retiramos o apoio. Chegou a dizer que o país estava morrendo, que a Argentina estava morrendo. Então não é exatamente prosperidade o que espera esses novaiorquinos que resolvam levar a sério o convite feito pelo Milei. O Milei tem um problema com definições ideológicas, com conceituações ideológicas. Tanto que ele se apresenta, desde sempre, como representante de uma corrente que é uma contradição em termos, é uma contradição conceitual, porque ele se diz anarcocapitalista. E isso não foi inventado pelo Milei, é claro, há livros a respeito, há teoria formulada, etc. Mas nenhum dos livros, nenhuma parte da teoria consegue contornar, consegue deixar de esbarrar na contradição conceitual que está ali. Não há, de fato, anarcocapitalismo. Pelo simples fato de que o anarco é, obviamente, uma derivação do pensamento anarquista. O pensamento anarquista tem muitas ramificações. Há o anarquismo cristão, em certa medida, representado por um gênio da literatura, né, o Tolstói, mas ele tem o anarquismo que é baseado na confusão da teoria de Proudhon. Proudhon era a personificação da confusão, né, nas suas ideias. Se contradizia, inclusive, o tempo todo. E claro, aqueles que pendem para os argumentos de Bakunin, que participou da Primeira Internacional, da qual foi expulso, inclusive, ali no racha com os marxistas. Mas seja qual for a ramificação, o que une toda essa gente sob esse mesmo guarda-chuva, sob esse mesmo conceito, o anarquismo, é a rejeição incondicional ao Estado. Então, os anarquistas querem uma revolução, a derrubada da ordem
econômica e política e social, que deve ser substituída por uma nova sociedade sem Estado. Ou seja, o Estado seria suprimido imediatamente. No ato da Revolução, se vitoriosa, já haveria a supressão do Estado. Enquanto que os socialistas, também de diversas ramificações, os marxistas, quando se fala em socialistas de diversas ramificações, exclusivamente do socialismo revolucionário, não do socialismo dito socialismo, mas que, na verdade, é um reformismo, uma utopia de reformar o capitalismo, etc. Mas, principalmente os marxistas, claro, enxergam essa visão dos anarquistas como uma utopia quase infantil, porque é óbvio que a revolução não produz imediatamente a menor condição para a inexistência de Estado. O que eles propõem, e dentro do princípio de Marx, de que todo Estado, na verdade, é uma ditadura, é que haja, então, a ditadura do proletariado. Mas que essa revolução deve desencadear o processo que levará lá na frente ao comunismo. E o comunismo, aí sim, suprime o Estado. Uma sociedade em que os bens de produção e a distribuição da produção, a distribuição da riqueza, ela é comum, então o Estado não deve existir porque não há mais classes, enquanto que no socialismo ainda há classes que se enfrentam e que disputam poder, etc. Ora, essa visão dos anarquistas, ela é, repito, inegociável. O Estado deve desaparecer imediatamente. E aí se haverá sistemas de cooperativas, aquelas coisas idealizadas pelo Proudhon, até pelo Lassalle, em alguma medida. Não importa, mas o Estado deve desaparecer. Ora, como unir isso à ideia de capitalismo, ao conceito de capitalismo? Mais do que isso, às leis do capitalismo. O capitalismo necessita irremediavelmente do Estado. O Estado deve existir e deve ser, inclusive, como superestrutura, a expressão política e jurídica das relações sociais e econômicas, da propriedade dos bens de produção e assim por diante. O Estado tem de expressar isso e agir para a manutenção dessa ordem social, econômica e política. Esse é o papel do Estado. Mas ele é imprescindível. Não há possibilidade de existir capitalismo sem Estado. Então, anarcocapitalismo, que, repito, não é uma invenção do Milei, mas o Milei se apresenta como um de seus portadores, é uma contradição conceitual incontornável. Não é possível tentar estabelecer uma conciliação entre anarquismo e capitalismo. Não é possível. Da mesma maneira que não é possível conciliar capitalismo e comunismo. O comunismo, na visão marxista, é que é lá na frente o estágio de tal desenvolvimento da sociedade, de supressão de fato de classes sociais, etc., que o Estado se torna inútil. Aliás, o Engels dizia que, mesmo no socialismo, ainda não há liberdade, porque só haverá liberdade, na visão dele, liberdade do ponto de vista político, material, nós estamos falando de liberdade metafísica, do ponto de vista político, material. Só haverá liberdade de fato quando não houver Estado. Havendo Estado, não há liberdade, dizia o Engels. Mas o Milei abraça essa contradição, também se apresenta como libertário.
é outra declaração que significa, na verdade, uma apropriação. Porque também a ideia de libertário é em relação à ordem econômica, social e política. E, portanto, um defensor nítido, claro, notório, indisfarçável, do capitalismo como Milley, ele, na verdade, é um defensor da ordem, porque a ordem estabelecida é a capitalista. Então, ele não é libertário. Mas ele usa a palavra, ele se apropriou dessa palavra, e repito, esse movimento não parte do Milley, ele é apenas mais um a se apropriar dessa palavra, para usá-la politicamente como um libertário em reação à casta, como ele chama, ao establishment, à elite do poder político, econômico, acadêmico, intelectual, financeiro, e que ele, esse é o discurso, representa a captura do poder que está nas mãos dessa gente, para estabelecer, então, a liberdade. Ora, é um discurso político que funciona durante algum tempo, mas ele sempre será desafiado pela realidade concreta, pela realidade material. Porque ele promete uma mudança de paradigmas, uma mudança de ordem socioeconômica que ele não pode entregar. Porque a ordem socioeconômica está o tempo todo emanando das leis do capitalismo. O mesmo capitalismo que Milley defende. O capitalismo tem leis que não podem ser rejeitadas nem pelo capitalista, nem pelo grande capitalista, nem pelos governantes. O imperialismo, por exemplo, não é uma escolha, não é um país. Os Estados Unidos, em certo momento, decidiram ser imperialistas. Não. Isso é uma decorrência de leis do capitalismo. Não há escolha. Não é uma escolha do Xi Jinping que a China, onde se restaurou o capitalismo, faça tantos movimentos que se encaixam perfeitamente nas 5 definições de Lenin para imperialismo. A China produz ações imperialistas, é um Estado imperialista, como decorrência de leis do capitalismo. Embora, à sua maneira, características bem distintas, por enquanto, das dos Estados Unidos. E também não foram os Estados Unidos que decidiram, pelo imperialismo, as condições econômicas tornaram o país imperialista, porque essa é uma lei do capitalismo. O monopólio não é uma decisão de capitalistas individuais. Não é uma decisão nem de grupos capitalistas, de corporações, de bancos. Ele também é um movimento inevitável a partir ou desde as leis do capitalismo. Então, o Milley, ele usa esses argumentos, e essas frases, e essas palavras, e esses rótulos, e esses conceitos. Uma grande parte da imprensa reproduz. É comum você pegar o noticiário e está lá o libertário Javier Milley. Mas que libertário? O Milley, na verdade, representa um momento específico do capitalismo. Muita gente se nega a enxergar isso. Muita gente ainda não enxergou. O movimento do capitalismo, de suas leis,
de suas propriedades conceituais, no sentido de abolir a social-democracia, e é o que está acontecendo na Europa. A exceção hoje é a Noruega, que é um caso peculiaríssimo, específico. É um país de superávites reais, não nominais. Imensos, superávites imensos. Sobram recursos. Daí o proverbial, tornou-se um provérbio já, né? Fundo soberano norueguês. É a exceção. No Reino Unido, inclusive o seu sistema de saúde, tido como um parâmetro para o mundo, está sendo desmontado velozmente. Na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, na França. Isso não foi uma decisão política. Os políticos nem têm poder para isso, ainda mais nessas democracias parlamentares. Esse é um movimento de um sistema que tem leis e propriedades conceituais. E quem não aceita é lançado fora. Seja o capitalista, seja o governante. A social-democracia está sendo dizimada. Em silêncio. E as pessoas continuam se referindo à Europa Ocidental como países onde vigora a social-democracia. Isso acabou. E durou, do ponto de vista histórico, pouco tempo. Porque é um fenômeno que se consolida, tem raízes bem anteriores, mas se consolida depois da Segunda Guerra Mundial. E está sendo dizimado. Porque a velocidade do desmonte é tal que o sistema está sendo aniquilado, dizimado. Mas, qual é a ideia? E sempre usando a palavra liberdade, né? Uma palavra que é agradável a todo mundo. Todo mundo gosta da palavra, da ideia de liberdade, do sentimento de liberdade, de tê-la como alvo, como objetivo. A liberdade é uma inspiração até metafísica do homem. E essa palavra é usada em nome, na verdade, da remontagem de uma situação de opressão e escravidão por intermédio do salário, que era a realidade das primeiras décadas do século XIX. E vejam que Milei, com essa vitória que ele obteve na eleição recente, em outubro, ele decidiu propor a extensão da jornada de trabalho de até 8 horas para até 12 horas por dia. Ele quer 12 horas por dia. E aí, sempre tem a palavrinha pretensamente mágica para convencer incautos, distraídos. Aí você chama isso de modernização, quando, na verdade, é um retorno a uma situação que existia, por exemplo, na Inglaterra, no século XIX. No século XIX havia uma carga horária até superior. Crianças, mulheres, homens trabalhavam até 18 horas por dia. De 16 a 18 horas por dia, inclusive crianças. E o que aconteceu é que em 1847, na Inglaterra, na então inegável potência mundial,
Inglaterra, no Império Britânico, houve uma vitória dos trabalhadores com a 10 Hours Act, ou seja, o nome já diz, né? A lei das 10 horas. Era um limite só para crianças e mulheres, hein? 10 horas por dia. Mas já foi uma conquista, porque antes trabalhavam 18, 16, 17, 18 horas. Então colocaram um limite para mulheres e crianças. 10 horas. Os homens continuavam sujeitos a 18 horas. E depois houve os avanços, mas esse foi o ponto de partida. Um limite de 10 horas para crianças e mulheres, até que espalhou-se em grande parte do mundo a ideia de 8 horas, com um princípio simples. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para você fazer o que você quiser, inclusive comer, passear, ler, enfim. Mas 8 horas. Quando notamos aqui o ranking mundial das horas de trabalho, o levantamento mais recente mostra que os Emirados Árabes Unidos têm a maior carga semanal, 50,8 horas por semana. A Mongólia, 46,7. A Índia, 45,7. Egito, 45,1. Depois Brunei, Zimbábue, ambos, Brunei e Zimbábue, no campo de 46 horas. Botsuana, 42 horas. Turquia, 42 horas. Costa Rica, 42. Tailândia, 42. 42 e meia. São as 10 maiores. As 10 maiores cargas. Oh, mas não apareceram os Estados Unidos? Não, não apareceram os Estados Unidos, não. Lá a carga semanal é menor do que essa. Na América do Sul, Paraguai tem 41,6, Chile 39,4, 39 horas, né? 4. Brasil 38,9, Peru 38,5, Uruguai 36 horas e Argentina também 36 horas, 36,5. Então, Emirados Árabes, a maior carga semanal, 50 horas de trabalho por semana. Se o Milei emplaca 12 horas, só fazer as contas. Se a pessoa trabalhar 5 dias, não 6, hein? Não 6 dias, 5 dias, já são 60 horas. 10 horas a mais do que os Emirados Árabes. Serão 60 horas semanais. Isso vai produzir salários maiores? Não. Claro, você pode estabelecer um sistema mais flexível de hora extra. Aqui, Fernando Henrique, né, inventaram o banco de horas. Fernando Henrique. Mas o 50 horas é o pico mundial. Milei quer 60, para quem trabalha 5 dias. Porque tem gente que vai trabalhar também sábado. Alguns, dependendo da profissão, no domingo, mas aí folgam outro dia. Mas podem ser 6 dias. Mas tomemos 5 dias, são 60 horas. Porque se forem 6 dias, serão 72. É claro que você pode fazer 65 horas semanais. De qualquer maneira, é um retorno exatamente às condições existentes antes dos primeiros movimentos dos trabalhadores, que conseguiram uma primeira conquista, 10 horas de limite por dia para mulheres e crianças. 10 horas por dia. E aquilo foi avançando, até que houve um padrão, 8 horas para todo mundo. E hoje é um trabalhador desorganizado, solitário, é um átomo solitário. As organizações estão esfaceladas, situação precaríssima de sindicatos no Ocidente inteiro. E um discurso de não, você é o capital humano, você é o seu próprio negócio, você é o seu próprio
empreendedor. Qual o empreendimento? É a velha venda de sua força de trabalho. Essa é a ideologia de Milei. Sem trucagens verbais, como anarcocapitalista ou libertário. É alguém que expressa aí sim, representa aí sim, porta aí sim, o mais recente movimento do capitalismo. Jornalismo